Boa noite. Invocando a presença de Deus, dou por início esta sessão solene e festiva dentro da programação relativa à Semana do Idoso, de acordo com a programação oficial instituída pela Câmara Municipal de Pomerode, que anualmente presta suas homenagens aos idosos, às pessoas daquelas escolhidas por cada vereador. Saúdo aos ilustres membros desta casa e todos que prestigiam com suas honrosas presenças nesta noite, em especial aos ilustres homenageados. Iniciando os trabalhos, convido para compor a mesa o presidente da Câmara Vereadores Mirim, senhor Igor Reis. A senhora Valdina, esposa do saudoso Dr. Horst. E representando o prefeito municipal, convido o vice-prefeito, senhor Ricardo Campestrini, para compor a mesa. Convido para tomarem assento nas cadeiras especialmente dispostas de frente à mesa do plenário os homenageados e homenageados desta noite, que passo a nominar. Senhora Valicó, senhor Vitor Gueda, convido a vereadora Kari Radinse para recebê-lo. Senhor Wilson Sandrini. Senhor Hilário Reinke, convido o vereador Klaus Kran. Convido o senhor Edivino Ran, o senhor Marcos Dauman.
Senhor João Bertoldo, convido o senhor vereador Amarildo. Senhor Francisco Carlos Vale, vereador Nelson. Senhor Sebastião Bimar Bernardino, convido o vereador Zauri. Senhor Haroldo Pazol, convido o vereador Rafael. Iniciando esta solenidade, convido todos a cantar de pé o hino nacional. Glória
Convido a seguir o pastor Adelcir, da comunidade Cristo Bom Pastor, para sua mensagem ecumênica alusiva ao ato de tão especial significado. Boa noite. Saúdo então o presidente da Câmara, seu Horst Lemke, assim também o vice-prefeito, todos os vereadores, aos componentes da mesa, aos homenageados, familiares, amigos, comunidade em geral aqui presente. Eu gostaria de compartilhar com vocês do Salmo 92, neste momento tão especial, nesta noite, onde pessoas muito importantes de nossa comunidade, de nossa sociedade, serão homenageadas. Salmo 92, assim está escrito: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor, e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende, e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão, e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem, e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Neste texto, a palmeira, ela é realçada pelas suas características de permanecer verde, tanto no inverno como no verão. É uma árvore flagelada pelos ventos destas duras estações. Dobra-se, parece até que vai se quebrar. As procelas fazem que se torne uma árvore mais bela, mais amiga, vencedora da idade, pois tem compridas raízes. O ser humano, na terceira idade, também pode ter beleza e partilhar experiência de vida com as gerações mais novas. Precisamos, assim, compreender que cada etapa da nossa vida tem os seus encantos, tem os seus desafios. Porque a vida, meus queridos, minhas queridas, não é nossa, é um presente de Deus. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade, e aqui nós estamos lembrando então, a passagem da Semana do Idoso, são privilegiados, pois conseguiram sobreviver às lutas, às tempestades de uma existência. Pois muitos não chegam à fase jovem, adulta, nem à meia-idade. Infância, adolescência, juventude e maturidade, tudo, o tempo passa rapidamente.
Como nos diz o escritor da Sagrada Escritura, tudo passa rapidamente e nós voamos. As transições da nossa vida são normais e inevitáveis. E a Bíblia dá alguns exemplos de pessoas que chegaram à terceira idade e nesta fase viveram felizes. Lembramos primeiramente de Abraão. Foi um homem que viveu a terceira idade com um sentimento de realização. Não é assim que vocês se sentem? Eu espero que sim. Quando lemos o que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, compreendemos qual era o segredo da sua felicidade. Abraão foi um homem de fé em toda a sua vida. Desde o dia em que Deus o chamou para sair de sua terra e ir peregrinar em uma terra distante, Abraão aprendeu a confiar em Deus e a depender das suas promessas. Não é em vão que Abraão ficou conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Segundo ponto, Abraão foi um homem obediente a Deus em toda a sua vida. Fé e obediência andam juntas. Abraão cria em Deus e, portanto, ele obedecia. Quem aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus incondicionalmente tem uma idade abençoada e a consciência tranquila de que Deus, a quem procuramos servir, jamais nos desamparará. Terceiro ponto. Abraão andou com Deus toda a sua vida. Através dos anos, ele desenvolveu um relacionamento pessoal e significativo com Deus. Deus fazia parte integrante da sua vida. Diariamente, Abraão orava, falava com Deus, procurava ouvir e entender a sua vontade e assim também segui-la. Abraão partilhava continuamente com Deus as alegrias e também as dificuldades. Basta ler a história de sua vida para ver como isso é verdade. E não pensem que ele foi um homem privilegiado, que diariamente tinha uma visão onde Deus lhe aparecia e falava diretamente com ele. Não. As visões que Abraão teve foram poucas e muito espaçadas entre si, às vezes por anos a fio. Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. E quando chegou na melhor idade, Abraão já não tinha andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor estava ali, ao seu lado. E isso servia para ele como conforto extraordinário. As pessoas idosas, elas carecem sim, hoje em dia, da nossa atenção. Carecem de nossos cuidados, mas elas têm muito também a nos ensinar, assim como Abraão ensinou o seu povo. Quantas pessoas de idade também são lembradas da Bíblia? Lembramos ainda que o salmo que eu acabei de ler declara: na velhice ainda darão frutos. E ali Caleb, aos 85 anos, ele falou na Bíblia sobre o seu vigor. Ana, com 84 anos, não deixava o templo, mas adorava a Deus. Abraão, na sua velhice, creu em Deus e ainda viu Sara ter um filho. Josué, na terceira idade, conquistou muitas terras. Barzilai semeou generosidade e colheu gratidão na terceira idade. Davi experimentou a fidelidade de Deus na sua terceira idade. Ele declara no Salmo 37, 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tenho visto algumas pessoas que aceitam a melhor idade, assim quero chamar, como uma fase difícil. Outras aceitam como uma etapa da vida para se viver bem, com alegria e com felicidade. Tudo depende de como se encara a realidade de cada dia. Como cristãos, nós temos motivos para agradecer ao Senhor por nos ter concedido uma longa vida. Homenageados, agradeçam a Deus
pelos muitos anos já concedidos. Assim também todos nós que aqui estamos, somos também convidados a agradecer pelos anos, talvez muitos aqui tenham poucos anos, mas agradecer a Deus por esses que Ele já concedeu. Mesmo que a vida não nos tenha proporcionado a realização de todos os nossos sonhos, a vida é um dom de Deus, um presente dado pelo Senhor. Por isso, é preciso ter em nossa caminhada fé e aprender a ser agradecido, agradecida a cada novo dia. Pois, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E Deus quer completar a sua boa obra em cada uma de vocês. Caros amigos e amigas, aqueles e aquelas que vivem uma vida com Deus o Senhor, aqueles e aquelas que vivem a sua fé diariamente, são mais felizes e abençoados. E assim também nos fala a palavra de Deus. Sejamos assim, agradecidos por tudo aquilo que Deus fez ao longo da caminhada. Mas sabemos também que com a experiência que temos, muito podemos contribuir e assim auxiliar ainda na transformação da nossa família para uma família melhor, da nossa comunidade, da nossa sociedade, aonde quer que nós estejamos. Não importa a idade, pois Deus quer agir através de nós e fazer, então, o seu reino acontecer em nosso meio. Parabéns aos homenageados e que todos os idosos possam sempre sentir a presença de Deus e a sua bênção constante em cada momento da vida. Lembrem sempre que o Senhor é bom e que sua misericórdia, esta sim, dura para sempre. Amém. Obrigado, pastor Aldecir. Em seguida, caros homenageados, para mim, no exercício da presidência desta casa, é uma honra muito grande conduzir essa sessão solene quando, em nome da comunidade, lhes oferecemos, de uma maneira muito simples e sincera, o respeito e a admiração que todos lhes devem. A vida é um grande mistério que a ciência ainda não sabe explicar, a não ser que ela tenha um começo e um fim, entre os dois momentos. Nós podemos traçar alguns objetivos e metas e nos empenhar para alcançá-los, cabendo a cada um de nós decidir o que fazer, como é, quando e para alcançá-los. E ao longo desta jornada, passamos por diversas etapas que provocamos ou que provocam em nós alegrias, tristeza, perdas, ganhos, conquistas e derrotas. E assim, o tempo avança sem parar e nos leva consigo, o que é uma realidade que precisamos entender e viver com muita serenidade. Então surge a pergunta, na medida em que o tempo passa: qual é a melhor alternativa quando sabemos que ela leva a vitalidade e a agilidade dos dias passados tão rapidamente? Quem nos deixou uma mensagem muito positiva é o Dalai Lama, líder religioso tibetano, muito admirado pela sua sabedoria. Só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Termino minha saudação recordando que Albert Einstein sobre a velhice. Há 2 formas para viver sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E com esse pensamento quero desejar que a idade não deve nos
preocupar e nem desestimular, mas sim que cada viva intensamente o presente, como estamos fazendo agora, quando lhes homenageamos com muita alegria, respeito e gratidão, e que sempre acreditamos em milagres, como o da vida. Vamos então iniciar a parte mais solene desta sessão, na qual os homenageados são agraciados com a medalha Dr. Horst Werner, patrono deste evento. Convido inicialmente a vereadora Karin Radinselt para sua saudação ao Sr. Vitor Guede, a quem escolheu para receber a homenagem. Excelentíssimo senhor presidente Horst Lemke, senhor vice-prefeito municipal Ricardo Campestrini, senhora Valdina Bernhardt, esposa do saudoso Dr. Horst William Bernhardt e familiares aqui presentes, senhor vereador Mirim, vereadores mirins aqui presentes também, aos nossos idosos aqui homenageados e seus familiares, e distinta visita que acompanha essa sessão com a sua presença, e também aos nossos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Boa noite. O senhor Vitor Guede nasceu em 19 de fevereiro de 1943, na cidade de Pomerode. Filho de Leopoldo Guede e Olga Guede, nascida Ewald. Foi criado na rua 15 de novembro, nas proximidades hoje do posto Mime. Atualmente, reside no bairro de Testo Alto, na rua Ribeirão Gustman, número 367. Estudou os seus primeiros anos de vida na Escola Fundos Pomerode e seu primeiro professor foi o saudoso Vidal Ferreira. Anos depois, concluiu seus estudos na Escola Estadual José Bonifácio. Lembra muito bem das professoras Dona Amália e da senhora Olga Ording, que marcaram muito sua vida como estudante. Trabalhou na Porcelana Schmidt por 35 anos, onde iniciou suas atividades na empresa no dia 3 de março de 1958, aos 15 anos de idade. Iniciou como um simples funcionário e foi subindo aos poucos nos diversos cargos na empresa, até ser promovido como encarregado do setor de filete, e depois para o setor de decoração, e mais tarde supervisor de produção. Substituiu o senhor Ludwig Basten após o seu falecimento. Viajava muito para São Paulo como intercâmbio entre as 3 fábricas da Porcelana Schmidt, Pomerode, Campo Largo, no Paraná, e Mauá, em São Paulo. Tem 2 filhos do primeiro casamento, Charles e Dieter, e 2 enteados, Andréia e Rogério. Tem 6 netos, William, Christian, Tiago, Diogo, Sabrina e Nicole. Também tem uma filha de coração, a Rosemary, que adotou e assumiu o compromisso de criá-la com muito carinho desde que era pequena. Rosemary, na verdade, é filha de sua irmã, Elfie. Sua atual esposa, Erika Hefferman Guede, é pessoa sempre presente em sua vida, muito companheira e ativa. Senhor Vitor Guede é muito ativo na comunidade luterana de Testo Alto. Participa do Coral Esperança e faz parte da diretoria da comunidade como membro do Conselho Fiscal. Fez trabalho voluntário na Escola Básica Municipal Dr. Amadeu da Luz, onde já realizou diversos serviços como pinturas, concertos em geral, e participou de diversos mutirões organizados pela escola nos últimos 10 anos. Sempre participa ativamente das feijoadas promovidas pela escola. Muito ativo também nas atividades físicas. Cuida muito de sua saúde. Alimenta-se muito bem. Faz suas caminhadas e corridas. E sua meta atual é participar da próxima corrida rústica, 5,8 quilômetros, aqui na cidade, no mês de outubro. E falando em atividade física, sua vida esportiva foi muito intensa. Jogou até os 40 anos de idade no Floresta. 4 anos no Clube Vasco da Gama. 1 ano no Vera Cruz Esporte Clube.
e 1 ano no Beira-Rio. Sua mãe, Olga Guede, foi a grande incentivadora e entusiasta e participava da vida esportiva do filho. Fanática pelo Floresta, vibrava muito e pulava de alegria com cada conquista do time e do filho Vitor nos jogos. Desde pequeno, Vitor já mostrava paixão pelo esporte. Com o colégio ao lado do campo, facilitava a prática do esporte. Após as aulas, ele ia direto para o campo, onde ficava jogando com os amigos até o anoitecer. Tinha vezes que o pai Leopoldo ia buscá-lo. O Sr. Vitor participou de competições pela empresa Porcelana Schmitz, conquistando vários campeonatos, inclusive regionais, estaduais e sul-brasileiro. Sempre gostou de vencer. A vitória no jogo e principalmente nos campeonatos era o resultado de um objetivo alcançado. São momentos indescritíveis. A carreira como jogador foi encerrada no Beira-Rio Esporte Clube. O Sr. Vitor Guede relata ainda que não se sente velho, mas sim se sente com a cabeça jovem. Está muito feliz. Não lhe falta nada. Tem filhos atenciosos, uma esposa presente e companheira, tem boa saúde, não é rico financeiramente, mas é rico com as bênçãos que Deus lhe proporciona. A felicidade está nas pequenas coisas da vida. É preciso muito pouco para ser feliz. Para encerrar esta homenagem, quero lembrar da nossa conversa que tivemos, onde o senhor relatou que lamenta muito quando as pessoas não se contentam com pouco. Quero dizer que há pessoas que nunca estão bem. Arrumam problemas quando não têm, ou veem problemas onde não existe. Sempre procurando sarna para se coçar, como se diz na gíria. Tornam-se pessoas aflitas, angustiadas e com dificuldades de se alegrar com as pequenas maravilhas da vida. Mas há pessoas assim como o senhor, ao contrário, que parecem que estão sempre de bem com a vida, mesmo tendo problemas. Qual é o segredo? O pastor aqui antes falou, é a gratidão. Pessoas gratas são alegres, porque veem valor nas pequenas coisas. E a alegria é contagiante. O pastor Adeucir falou hoje, né? Justamente isso. Pessoas que têm fé são mais felizes. Por isso, deixa o versículo de Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Que Deus nos ensine a enfrentar os problemas com sobriedade, sem permitir que eles tomem conta do nosso ser. Que Deus nos dê um coração alegre, confiante e agradecido. Deixo aqui um forte abraço e todo o meu carinho, respeito e consideração ao senhor Vitor Guede e sua família. Vereadora Karen Heft. Obrigado, vereador, e peço. Obrigado, vereadora Karen, o seu Vitor Guede. E essa presidência só queria dizer que quando o vereador usa a tribuna, o homenageado pode permanecer sentado. Bom. Em seguida, convido a vereadora Letícia Tribes Falpan para sua homenagem à senhora Valicó. Senhor presidente, excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Ricardo Campestrini, senhora Valdina Bernhardt, senhores vereadores, vereadora Karen, comunidade, boa noite, especialmente ao minha homenageada e a todos os demais homenageados, familiares e amigos aqui presentes. A melhor idade. Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Dona Valicó é a minha homenageada nesta data. Nascida em Pomerode, no dia 7 de julho de 1944, é filha de Hermann e Selma Reinke.
Casou-se no dia 21 de maio de 1966 com o senhor Haroldo Koch e teve um filho e uma filha, Adilson Koch e Rosemary Koch Spies. Os filhos se casaram e vieram para a família Nora, Filomena e o genro André. E com eles os 4 netos, Gabriel Alexandre, Graciela Verônica, Tiago Pedro e Eduarda, a caçula da família. Dona Vale teve 2 irmãos, Zikrit Radins, já falecida, e o Sr. Hartwig Reinke. Os 3 ficaram órfãos de mãe cedo, quando Dona Vale tinha somente 12 anos de idade, sendo então criados pelo pai. Passou sua infância em Texto Central Alto, morando ao lado da escola daquela localidade, onde também estudou até o 3º ano. Depois de casada, veio morar para Texto Central, na casa dos sogros, onde reside até hoje. Dona Vale começou a trabalhar cedo, primeiro na agricultura, depois como empregada doméstica, na casa de algumas famílias, sendo que até na cidade de Curitiba trabalhou por 2 anos. Trabalhou ainda por 5 anos numa confecção de Herbert Fischer, no bairro de Texto Salto, em Blumenau, sendo que após se casar, dedicou-se apenas às atividades de dona de casa e ao trabalho de olaria da família, além de permanecer na agricultura, sempre mantendo ainda as suas plantações e algumas criações. Porém, o grande sonho de Dona Vale sempre foi o de ser professora. Ela sempre pediu aos pais que a deixassem continuar os seus estudos no Colégio José Bonifácio. Mas os pais, já naquela época, achavam perigoso ela ir a pé até o centro de Pomerode sozinha. E assim, o tempo foi passando e ela não conseguiu realizar o seu sonho de continuar os seus estudos para ser uma professora. Mas certamente, um pouco desse seu sonho, Dona Vale, a senhora conseguiu realizar em sua forte atuação junto à Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Texto Central, onde há décadas a senhora vem atuando, sempre na condição de liderança. Primeiro marido, o senhor Haroldo, no ano de 1995, assumiu a presidência por 4 anos, sendo que logo após, a Dona Vale foi presidente da comunidade por 6 anos, sendo que a partir de 2005 ficou por mais 4 anos na condição de vice-presidente. Ainda em 2009 até 2012, permaneceu na diretoria na condição de vogal. Atualmente, ainda está à frente do grupo da OASE alemão, daquela comunidade. Dona Vale foi tesoureira da OASE por 13 anos e agora é presidente por 5 anos. Ela frequenta a OASE desde a sua fundação em Texto Central, praticamente sendo que no início se revezava com sua sogra, pois não podia deixar os filhos sozinhos. Quando chega a época de Natal, Dona Vale participa juntamente com outras senhoras da OASE e juntamente com o pastor da comunidade, fazendo visitas a pessoas idosas e enfermos da comunidade. É uma das atividades que mais gosta de fazer, pois é um encontro com pessoas da sociedade, onde algumas estão carentes de uma visita e um gesto de amor, sendo que nesta época de Natal, especialmente é importante partilhar a palavra de Deus e cantar a alegria de seus versos. Dona Vale participa ainda do grupo de coral da igreja, desde a sua fundação, sendo que este completa 10 anos neste ano. É uma terapia. Dona Vale lembra que no primeiro dia do ensaio do coral ela faltou. Estava fazendo caminhada com a cunhada e no meio do caminho lembrou: nossa, hoje começa o coral. Mas daí já era tarde. Porém, desde então, realmente só falta o encontro semanal por algum motivo muito relevante, pois para ela trata-se de um compromisso do qual não abre mão. É uma terapia. Participou também do grupo de bolão da Sociedade de Texto Central, sendo que lá normalmente também sempre tinha um cargo na direção. Atualmente teve que deixar de praticar por alguns problemas de saúde. Quando perguntei para a Dona Vale, quando fui falar com ela de alguma lembrança, de algum momento bom em sua vida, algo marcante, ela pensou e disse: tem tantas coisas, tem coisas boas, coisas ruins, mas no final, sempre tudo acaba bem. Ela não poderia, claro,
esquecer dos seus momentos da juventude, onde frequentava com suas amigas os bailes no salão Hermann Koch, Zastrow e até em algumas casas. Suas principais companheiras de baile, a Euseli Daumann, a Laurita Kenner, a Almida Kenner, a Carmen Kleman, a Regina Mas, dentre outras. Elas iam para os bailes de bicicletas e ficavam muito felizes quando conseguiam uma carona com a caminhonete do Alcides Belling e do Tico Warholz. Eu conheço a senhora Vale desde a minha infância. E assim minha filha Beatriz também a conheceu. Minha filha Beatriz a considera muito e a chama de minha amiga Vale. Dona Vale é um exemplo de mulher, que apesar de todas as dificuldades que a vida lhe impôs e impõe, nunca deixou de cumprir com o seu papel da sociedade. Ela desempenhou um papel de liderança na comunidade, numa época em que predominantemente essa função ainda era masculina. Agradeço aqui, Dona Vale Koch, por toda a sua trajetória de vida, por tudo que você representa em sua sociedade e que Deus continue lhe abençoando para que tenhas muita saúde, para poder continuar a praticar o bem, pois para a sociedade de Pomerode, e especialmente Texto Central, és um exemplo de solidariedade, de dedicação do seu tempo ao próximo. Você é a presença feminina da melhor idade nesta noite e representa aqui muitas mulheres que igualmente mereciam estar aqui. E assim também espero que as mesmas, através de sua pessoa, sintam-se homenageadas. Representa também muitos idosos e idosas a quem gostaria de deixar uma frase. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres, se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, esses ainda reservam prazeres. Eu espero, Dona Vale, que a vida lhe reserve ainda muitos prazeres. Obrigada, vereadora Letícia. Em seguida, convido o vereador Rafael Fitzreiter para prestar sua homenagem à pessoa de Haroldo Pazos. Excelentíssimo presidente desta casa, senhor Horst Lemke, em seu nome, gostaria de cumprimentar ao vice-prefeito, senhor Campestrini, a família do Dr. Horst William Bernhard, aos demais convidados dos homenageados esta noite, aos vereadores e às vereadoras, e também cumprimentar o ex-prefeito Paulo Pisolatti, presente aqui nesta casa também. Em 3 de julho de 1934, nascia Harold Pazos, filho de Max e Frida Pazos. Na época, como conta, não se fazia partos como se faz hoje em dia em nosso hospital aqui de Pomerode, com cesariana e todos os procedimentos que temos. Na época, era através de parteiras. E segundo ele, a Frau Borg, parteira na época, realizou o parto de sua mãe numa das casas próximas ao hospital aqui de nossa cidade. A sua família morou em Ribeirão Herd até seus 4 anos de idade. E após isto, seu pai Max comprou uma casa em Ribeirão Solto, onde ficou morando até seus 14 anos. Isto, na década de 40, ao completar os seus 14 anos, se mudou para Blumenau, no bairro de Itupava Central, na casa de sua irmã. E lá o seu Harold, já com essa idade, aprendeu a plantar tabaco.
onde permaneceu na roça por exatamente 2 colheitas, ou seja, 2 anos. Ao sair da casa de sua irmã, aos 16 anos, quando saiu da roça, começou a trabalhar de cobrador de ônibus também na cidade de Blumenau. Após um ano, fora promovido para motorista de ônibus, onde ficou cerca de 4 anos levando os passageiros, na época da empresa Varing, de Blumenau até Itajaí, no antigo aeroporto, pois na época ainda não existia o aeroporto de Navegantes. Após isto, em seus 23 anos, seu Harold volta para Pomerode. E então, neste ano, conhece também a sua esposa, a Walter Koch. E logo um ano após conhecê-la, já se casam, né, aqui em nossa cidade. Depois de casado, seu Harold começou a trabalhar como motorista de caminhão em longas viagens. Como conta, viajou pelo Brasil afora durante 4 anos. Conheceu Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dentre outros estados. Muitos aqui não sabem, mas naquela época, para se ter uma ideia, uma viagem para São Paulo levava em torno de 14 dias de caminhão, sendo ela a ida e a volta. Onde hoje, o mesmo trajeto é percorrido por cerca de, no máximo, 2 dias. Como meu pai, Heinz, também caminhoneiro na época, já dizia, naquela época a vida não era muito fácil não, né? Chegando, então, na década de 60, em meio à abertura, então, da BR-101, a qual nós temos aqui hoje, seu Harold começou a trabalhar como motorista, também ajudando na construção da própria BR que nós temos hoje. Na época, o Sr. Harold era motorista do Sr. Ralph Knesio, ex-prefeito de Pomerode, deputado estadual, pai do nosso querido Gilmar Knesio. Ainda trabalhando como motorista em nossa cidade, foi convidado a ser presidente da Escola Municipal Olavo Bilac. E certamente fez um ótimo trabalho, pois lá permaneceu por cerca de 16 anos presidindo esse cargo. Já na década de 70, a pedido, então, do prefeito Alvin Klotz, como relata, na época, partido do MDB, ainda então conhecido, e também do Sr. Horst William Bernhardt, em Pomerode se candidatou a vereador. Na época, o mandato era de 6 anos, e permaneceu no cargo de 1975 até 1989, realizando, então, 2 gestões. Então, 12 anos de mandato aqui em nossa cidade. Por fim, na década de 90, após seus 2 mandatos consecutivos como vereador, comprou, então, um trator esteira, se aposentou em 1994, no entanto, não parou de trabalhar. Continuou a trabalhar prestando serviço com o trator, chegando a fazer a mais de 12 mil horas de trabalho até alguns anos atrás, como relata. E hoje, com seus 80 anos, com plena saúde, né, e toda a juventude ainda que tem, concluo que seu Harold Pazzo já fez um pouco de tudo em sua vida. Plantou tabaco, foi colono, foi cobrador de ônibus, foi motorista de ônibus, foi motorista de caminhão, viajou metade do nosso Brasil aqui, foi por durante 16 anos presidente da Escola Municipal Olavo Bilac e atuou como vereador por 12 anos, em seus 2 mandatos. Portanto, pela amizade que tem com a nossa família, que tinha com meu pai, pela história de vida, pelos serviços prestados a Pomerode, gostaria de aqui homenageá-lo com a medalha Horst William Bernhardt, né, seu Harold. Muito obrigado.
seguida, convido o vereador Amarildo da Silva para prestar essa homenagem à pessoa de João Bertoldo. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Horst Lempke, em seu nome cumprimentar as colegas vereadoras, vereadores, vice-prefeito Ricardo Campestrini, senhora Valdina, o Igor, vereador Mirim, senhores homenageados, senhores e senhoras visitantes, as pessoas que nos assistem online, as pessoas que vão nos ouvir amanhã através da Rádio Pomerode, meu boa noite. Senhor presidente, meu homenageado na noite de hoje é o senhor João Bertoldo, casado com a senhora Maria Eronilde Bertoldo, contando com 75 anos de vida. No mês de maio do próximo ano, estarão comemorando as suas bodas de ouro, que corresponde a 50 anos de casados. Dessa união nasceram 5 filhos, sendo avó de 5 netos. Natural da cidade de Pato Branco, no Paraná, João Bertoldo mudou-se para Pomerode em 21 de maio de 1995, com o objetivo de buscar, através do trabalho, melhores condições de vida para sua família, tendo fixado residência na rua Ana Achterberg, no bairro de Texto Alto, sendo admitido na empresa Gedelang. João Bertoldo é um homem simples e trabalhador, filho de agricultores e também agricultor. No período anterior à sua vinda a Pomerode, seus filhos também começaram a trabalhar em empresas de nossa cidade. E movidos pelo empreendedorismo, 4 são empresários na cidade, 3 são proprietários de mercados e 1 tem uma empresa de transporte rodoviário, gerando impostos e empregos para diversas famílias em nossa cidade. João Bertoldo e sua esposa Maria construíram uma família sólida, estruturada, edificado sobre os pilares da disciplina e da ordem, da honestidade e do trabalho, sendo ele um exemplo de homem vencedor. Integrou-se na comunidade de Pomerode e, junto com seus filhos, participaram do progresso da cidade. Sua história se soma à de centenas de outros migrantes e imigrantes que adotaram Pomerode como sua cidade e nela escreveram suas histórias num processo de integração e de comunhão exemplar, provando que o trabalho e a dedicação, aliados aos antigos princípios da humanidade, edificam e desenvolvem as pessoas que resultam em histórias de vida exemplar. Por estas razões escolhi o senhor João Bertoldo como meu homenageado nesta solenidade anual que a Câmara Municipal realiza, para valorizar os idosos e mostrar para as novas gerações as suas experiências e os seus frutos que colheram, porque souberam semear e cultivar. É mais uma prova de que a casa construída sobre a rocha, ela é sólida e segura, e sempre abençoada pelo Criador. Senhor João Bertoldo, quero desejar ao senhor, à sua família, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Vereador Amarildo da Silva. Em seguida, convido o vereador Nelson Fischer, que prestará sua homenagem na pessoa de Francisco Carlos Vale.
Excelentíssimo senhor presidente Horst Lemke, colegas vereadoras, colegas vereadores, presidente dos vereadores mirins, o Igor, o vice-prefeito Ricardo Campestrini, os nossos homenageados, os familiares aqui presentes, os convidados e demais presentes. Este ano eu escolhi como o meu homenageado o professor Francisco Carlos Vale, popular Chico da Bocha, com quem tive a oportunidade de conviver como educador, como professor, durante praticamente 30 e poucos anos. E ainda, atualmente, posso desfrutar do seu convívio e da sua amizade. Francisco Carlos Vale nasceu no dia 21 de julho de 1954, na cidade de Nova Trento. Na sua cidade natal, estudou até o curso normal, o que lhe deu habilitação para atuar no magistério, ou seja, para ser professor nas séries iniciais. Concluiu o curso superior na Faculdade de Filosofia e Letras do Vale do Itajaí em 1977. Fez pós-graduação em Gestão Escolar pelo DESC. Enfim, foram mais de 20 anos como diretor de escola. E essa pós-graduação em Gestão Escolar lhe deu, assim, muitos conhecimentos e por isso mesmo homenageado, o seu Francisco ficou no cargo, exercendo a função de diretor. Aos 19 anos de idade, foi morar em Blumenau e foi trabalhar inicialmente na Souza Cruz. Em 1974, começou a trabalhar no magistério e só parou no dia 11 de fevereiro de 2010, data de sua aposentadoria. Em Blumenau, trabalhou no Colégio Júlia Lopes de Almeida, também trabalhou na Escola Isolete Miller, no Colégio Celso Ramos e no Colégio Pedro II. Francisco Carlos Vale veio a Pomerode em 1978, cidade que escolheu para morar e constituir sua família. É casado com a senhora Marlete Vale, tem 2 filhos, Luiz Carlos e Carlos Eduardo, tem 2 noras, uma neta aqui presente, prestigiando essa homenagem ao avô. Nos seus 36 anos que reside em Pomerode, 36 anos vivendo em Pomerode, sempre atuou como professor e diretor em diversas escolas do nosso município. Foi professor na escola aqui em Pomerode, na Escola de Educação Básica José Bonifácio, onde tive a oportunidade de, por muitos anos, trabalhar na sua companhia. Na Escola Prudente de Moraes, onde atuou como diretor por 3 anos, data em que foi criado o ensino médio, 2º grau, na referida escola. Trabalhou também no Colégio Sinodal Dr. Blumenau, por um período de 9 anos, onde eu também tive a oportunidade de trabalharmos juntos. Atuou no NAIS, Núcleo Avançado de Ensino Supletivo, atualmente EJA, que trabalha com a educação de jovens e adultos. Trabalhou também na Escola Municipal Olavo Bilac, na época em que foi implantada a 5ª série, e na Escola Municipal Dr. Amadeu da Luz. Nos últimos 20 anos de sua carreira no magistério, atuou como diretor da Escola de Ensino Fundamental Texto Central Alto. Atualmente essa escola pertence à rede municipal e passou a se chamar Escola de Educação Básica Noemi Schroeder. Seu Francisco, se olhar para trás, irá perceber a grandiosidade do seu trabalho no magistério. Quantos alunos passaram nas suas mãos? Quanta informação! E tenho certeza que todos os com os quais você trabalhou
e também aos alunos aos quais você deu aula, isso ajudou na sua formação. Então, parabéns, professor Francisco. Nós, também, em nome do meu homenageado, eu quero render uma homenagem não só a todos os homenageados nessa noite, aqui nessa casa, mas a todos os idosos, a todos os idosos de nosso município. Eu digo idosos, é meio cruel, né? Idoso, a melhor idade, né? 60 anos, 70 anos, não importa a quantidade de anos que se viveu. O que importa é que se viveu bem, não se praticou a maldade, e que os anos vão passando, as rugas vão aparecendo em todos nós, mas o mais importante é que nós permanecemos jovens no nosso intelecto, a casca é apenas o envoltório externo, o que importa é o conteúdo. Não adianta ter uma bela casa, a casa mais bonita da cidade, se lá dentro a convivência não é boa. Eu quero também corrigir um lapso no início, quando eu mencionei os componentes da mesa, eu esqueci de mencionar a dona Valdina, com a qual eu também tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, esposa do nosso saudoso Dr. Horst Bernhard, também, que atuou como vereador, e foi o médico aqui na nossa cidade, e que está emprestando o seu nome na medalha que hoje os nossos homenageados estão recebendo. Parabéns, professor Francisco, como pomerodense, como vereador, sinto muito orgulho em lhe render esta homenagem. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2014, vereador Nelson Fischer. Na sequência, convido o vereador Marcos Daumann para que faça sua homenagem na pessoa de Edivino Ran. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Horst Lemke, caras colegas vereadoras, vereadores, o vice-prefeito Ricardo Campestrini, a dona Valdina, o presidente Mirim, o Igor, assistentes homenageados e família, e os caros visitantes. Para a homenagem desta data e ano, escolhi a pessoa do senhor Edivino Ran, nascido em 12 de março de 1944, na cidade de Pomerode, filho de Erwin e Paulina Ran. Edivino, desde sua infância, trabalhou na agricultura, atividade que mantém até os dias atuais em suas propriedades localizadas no bairro Wunderwald. Casou em 1º de abril de 1967 com a senhora Elfie, nascida Morsch, e teve 2 filhos, o Edgar e Edmir, e também 3 netos. Mas o agricultor Edivino quis oferecer algo a mais para a comunidade. Com muita força de vontade e determinação, juntou um grupo de amigos e decidiram criar um novo clube de caça e tiro. Com essa ideia, uniram suas forças e fundaram a Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Vasco da Gama.
o que ocorreu em 5 de fevereiro de 1974, na localidade de Ribeirão Wunderwald. Neste município e comarca, tendo a finalidade de congregar seus associados em diversões e reuniões sociais e promover entre os mesmos e entidades congêneres a prática de esportes em geral. Mas para que tudo isso se tornasse realidade, vinham os grandes desafios. A primeira delas, construir a sede própria. Fazia-se necessário obter os materiais necessários. A madeira foi doada por muitos dos sócios fundadores, tirada de suas próprias terras, com a força, coragem e trabalho de equipe. Mas aí surgiu mais um problema. Como cortar essa madeira? Isso também não mostrou um problema, não. Pois existia uma serraria desativada do Sr. Arno Boyer, que com sua permissão usaram e cortaram toda a madeira. Que alegria, não? Pois então, já tinha o local, a madeira, mão de obra voluntária, mas ainda faltava boa parte do material e não tinham dinheiro para comprar. Mais uma vez, com atitude, coragem, o Senhor é divino, se comprometeu em comprar todo o material de construção e, como não tinha o dinheiro, deu em garantia o seu imóvel para que tudo se tornasse realidade. Que alegria! O sonho se tornou realidade. Erguer a primeira parte da sede, onde até hoje ela se encontra, e assumindo como presidente, através de eventos, conseguiu pagar todas as dívidas e ampliar a sede conforme a necessidade em todos esses anos. Foram 36 anos como presidente do Vasquinho, como é conhecida a sociedade, sempre enfrentando as dificuldades burocráticas, administrativas e sociais. Quantos amigos, companheiros de batalha, quantos ainda estão aí? Quantos já se foram e deixaram suas marcas e saudades? Mas o seu espírito batalhador ainda não se dava por satisfeito. E assim, em 1982, decidiu ingressar na vida política, tendo sido o primeiro candidato a vereador representando o bairro Wunderwald, pelo então MDB, o que mostra que sempre esteve comprometido com a comunidade. Familiares, amigos, vereadores. Teria muito mais a falar desse exemplo de pessoa. Por tantas vezes que eu participei lá no Vasquinho, das competições de tiro, das festas de rei e rainha, bailes, lá estava sempre presente o divino, zelando para que tudo corresse bem. E a dança da polonese, era ele e a dona Elfi, que sempre lideravam, conduzindo com toda a alegria e entusiasmo. Por essa história de amor à cidade e à comunidade, transformado em ações concretas, é que o Senhor Divino Ran merece o nosso reconhecimento e aplauso, porque com sua humilde e dedicação deu uma grande contribuição para o fortalecimento e enriquecimento das tradições herdadas dos nossos antepassados, os colonizadores que com sua coragem e esperança construíram a nossa querida cidade. E você, Divino, com seu exemplo, nos deixa a grande lição da continuidade de nossa cultura e tradição, e do seu trabalho. E por isso, a nossa homenagem. Em seguida, convido o vereador Klaus Kran para prestar sua homenagem à pessoa de Hilário Renck. Excelentíssimo presidente, vereador Horst Lemke,
Em nome dele, quero saudar o vice-prefeito Ricardo Campestrini, senhora Valdina Berner, presidente da Câmara Mirim, Igor, colegas vereadoras, vereadores, homenageados, distinta visita, todos os familiares dos homenageados, em especial ao ex-prefeito Paulo Maurício Isolati, aqui presente na plateia. Sempre seja bem-vindo, não só ele, como todos aqui presentes nesta homenagem aos idosos. Como já foi falado, aos da melhor idade. Então, meu homenageado, senhor Hilário Ranke, no dia 24 de maio de 1949, nascia em Pomerode, Hilário Ranke, primogênito do casal Malci e Érico Carlos Hermann Ranke, que depois tiveram mais 7 filhos, sendo Cido em memória, Asta, Esta, Eurita, Iris em memória, Rovena em memória e Heinz, resultando numa grande família, que atualmente, ao se reunir, totaliza mais de 50 pessoas. O sustento da família era provenientemente do plantio de fumo e das atividades de uma serraria de propriedade de seu pai. Desde muito cedo, ainda criança, Hilário auxiliava os pais na roça e na serraria, bem como ajudava a cuidar dos irmãos. Estudou na escola isolada Texto Central Alto, atualmente denominada Escola Municipal Noemi Vieira de Campos Schroeder, até a terceira série, sendo sua primeira professora a senhora Rosália Müller-Mundstock. Depois frequentou a 4ª série no Colégio José Bonifácio. Sempre foi um bom aluno, principalmente em matemática. E ainda hoje faz facilmente cálculos mentalmente, sem necessitar do auxílio de calculadoras. Na juventude, frequentou muitos bailes, os quais ele e seus amigos iam de bicicleta. Então, conheceu Eufrieda Lick, natural de Vitor Meirelles, que trabalhava na casa dos pais do senhor Elmo Krieger. Começaram a namorar e, após um ano, casaram-se no dia 16 de setembro de 1967. A cerimônia religiosa foi realizada na igreja do centro de Pomerode pelo pastor Edgar Lisenberg e a festa foi realizada no Salão Littke com início às 14 horas do dia 16 e terminou por volta das 6 horas do dia seguinte. Pouco mais de um ano depois, no dia 17 de novembro de 1968, nasceu o primeiro filho do casal, Irineu, e a família aumentou novamente em 22 de maio de 1973, quando nasceu a filha Irani. Hilário sempre foi muito responsável pelo sustento de sua família, na questão financeira, tendo um amplo respaldo de sua esposa, que se dedicava à casa, aos filhos e ainda auxiliava Hilário nos trabalhos na roça. Possuíam gado e vendiam leite para completar o orçamento da família. Plantavam milho para o sustento dos animais, juntamente com os pais de Hilário, e a colheita era feita em família, onde também os filhos ajudavam. Hilário iniciou sua trajetória profissional em 1º de abril de 1969, na função de lixador na Porcelana Schmidt, onde permaneceu até 16 de fevereiro de 1970. Em 17 de fevereiro de 1970, iniciou na função de servente na indústria de madeiras Pomerode Limitada, onde permaneceu até 31 de dezembro de 1972. E a partir de 20 de janeiro de 1973, passou a trabalhar na empresa Kremer, em Blumenau, na função de auxiliar de limpeza. Devido à sua dedicação, em 1º de fevereiro de 1979, passou a exercer a função de auxiliar de supervisor de produção. E em 1º de junho de 1987, houve nova mudança, passando
para a função de chefe de turno na preparação de adesivo e em 1º de março de 1992 foi promovido a encarregado de turno na produção de atadura gessada, função na qual permaneceu até seu desligamento da empresa em 25 de março de 1994. Após 21 anos de trabalhos na mesma empresa, resolveu dedicar-se somente aos trabalhos de casa. Decisão que mudou novamente no dia 1º de março de 1995, quando passou a trabalhar na empresa Darcilá na função de servente. Mas lá permaneceu somente até 14 de janeiro de 1996, atendendo a pedido dos familiares. Hilário resolveu encaminhar o pedido de aposentadoria, que foi concedido em 18 de dezembro de 1996. Os filhos também constituíram família, sendo Irineu casado com a Cristiane Mansky, com quem teve um filho, Diego, atualmente com 26 anos de idade, e Irani, casada com Andonir Ender, com quem teve o filho Nicolas, que está com 7 meses de idade. No dia 10 de junho de 2013, a família foi agraciada com mais uma grande bênção: o nascimento da bisneta Letícia Gabriele, filha do neto Diego e sua companheira Juliana. E para aumentar ainda mais a alegria da família, no dia 6 de março de 2014 nasceu Nicolas, filho de Irani e Andonir. Atualmente, Hilário e sua esposa Eufrieda dividem-se entre os afazeres domésticos, a lida com alguns animais e as brincadeiras com as bisnetas Letícia e o neto Nicolas. Vale salientar que a vinda destas crianças para a família é motivo de imensa alegria para Hilário e sua esposa. Hilário se diverte dançando com as crianças e transmitindo a elas valores que sempre norteavam sua vida. Em razão de sempre ter gostado muito de música, festa e dança, Hilário é sócio fundador do Clube Recreativo e Esportivo Texto Central Alto e sócio da Sociedade Progresso, nos quais o casal participa das festas de rei e rainha e desfiles na festa pomerana, mantendo as tradições de seus antepassados. Além disso, Hilário ainda é fundador da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther e desde maio de 2003. O casal integra o coral, apresentando-se nos cultos na própria comunidade, bem como em encontros de corais. Participa dos ensaios do coral todas as terças-feiras e disponibiliza sua residência para a realização de estudo bíblico uma vez por mês. E para completar sua diversão semanal, Hilário participa há aproximadamente 5 anos de um grupo de amigos que se encontram nas quartas-feiras no Buregas para assistir os jogos de futebol e a confraternização com petiscos no futebol Buregas. Hilário fez novas amizades e cultiva aquelas de longa data. No decorrer da vida, Hilário, juntamente com sua família, passou por vários momentos difíceis, mas também houve muitas alegrias. Dentre elas, destacamos a comemoração de Bodas de Pratas, que ocorreu no dia 12 de setembro de 1992, com a cerimônia religiosa realizada pelo pastor Jorge Teodoro Dietrich, na casa comunitária Martin Luther, e a festa foi novamente realizada no Salão Lick, que na ocasião já se chamava Sociedade Recreativa e Esportiva Texto Central Alto. Neste ano de 2014, o casal comemorou 47 anos de feliz matrimônio, abençoado por Deus e com direito à conquista de muitos amigos. Ainda uma mensagem dos filhos: Pai, é com muito orgulho que participamos deste importante momento de sua vida. Somos intensamente agradecidos a Deus por ter nos oportunizado sermos seus filhos e receber seu amor, atenção e ensinamentos. Ao longo de nossa vida, sempre tivemos um porto seguro para nos refugiarmos nos momentos difíceis e nos
e nos inspiramos em você para continuar lutando por nossos ideais. Desejamos que nossos filhos e netos também saibam aproveitar ao máximo sua companhia e rogamos a Deus que Ele te proteja e ilumine todos os dias. Com amor, Irani e Irineu. Também, pessoalmente, desejo não só aos homenageados, como todos os idosos, muita paz, muita saúde, muita felicidade. E agora também quero fazer a entrega da medalha ao mérito, senhor William Berner. Muito obrigado. Convido na sequência o vereador Zauri Martins do Nascimento para prestar sua homenagem a Sebastião Vilmar Bernardino. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, vice-prefeito, Igor, presidente dos vereadores Mirim, a senhora Valdina, também aos homenageados presentes e à comunidade, tenham boa noite do vereador Zauri. Trago a minha homenagem merecedora a uma pessoa que lutou, que batalhou, desde que chegou a Pomerode, para o crescimento da cidade de Pomerode, trabalhando junto à população. Então, eu vou trazer aqui o relato da conversa que eu tive com o meu amigo Sebastião Vilmar Bernardino, o mais conhecido popular Mazico, né? Muito querido pela nossa população, né? Então, trago aqui, ele chegou, Sebastião Bernardino chegou a Pomerode em nasceu na cidade de Ilhota, no dia 2 de julho de 1949, filho de Teodoro João Bernardino e Venina Cunha Bernardino, que também fez de Pomerode a cidade de sua vida e de sua família. É avô de 3 netos e tem um genro. Tem 2 filhas, Raquel e Gisela. Também tem 2 enteadas, Sabrina e Fernanda, e um enteado, Tiago. O senhor Sebastião chegou em Pomerode no dia 26 de fevereiro de 1968, com 19 anos, e seu primeiro ofício foi o primeiro emprego, né, oficialmente, que ele teve, Estofados Bernardino, onde que ele mesmo criou a sua empresa, né? E obteve, juntamente com ele, trouxe 2 funcionários, já gerando emprego desde que chegou, então, à nossa cidade. Ele manteve as atividades da estofaria Bernardino, então, de 1968 a 1994. Também trabalhou na Rádio Clube de Blumenau por 18 anos, apresentando um programa de músicas alemãs direcionadas à cidade de Pomerode, Nossa Terra, Nossa Gente. E posteriormente atuou por 6 anos na Rádio Pomerode. Mazico também foi o apresentador do cerimonial de abertura da primeira festa pomerana. Na nossa cidade, todo mundo conhece a festa pomerana, então Mazico foi o primeiro apresentador do cerimonial de abertura da nossa festa pomerana. Posteriormente, iniciou então as atividades de corretor de imóveis, com a participação de sua filha Gisela. Através da empresa Mazico e Gisela, quando ocorreu as grandes enchentes de 1983 a 1984, em Blumenau, Mazico, juntamente com Raulino Prantz, Kurt Hall, Valmor Kanchen
e Alcides Rush montaram uma estação de rádio amador na nossa prefeitura, na atual prefeitura de Pomerode, de onde que eles passavam todas as informações via rádio para as demais cidades e o nosso estado de Santa Catarina e todos os estados do Brasil. Então essas informações passaram pela nossa cidade, através de Mazico e seus colegas de trabalho na época. Então, para vocês verem a importância do trabalho desenvolvido, com certeza devem ter salvado muitas vidas, né? Ele e seus companheiros, através das informações levadas às autoridades que tinham que se deslocar para salvar e acolher pessoas que estavam sendo levadas pelas enchentes. Então, depois, o senhor Mazico posteriormente dedicou-se às atividades do restaurante iniciadas no Recanto do Salto. Posteriormente, abriu o atualmente reconhecido restaurante Wunderwald. Inicialmente na rua Ricardo Bar, numa casa em estilo enxaimel. E em novembro de 2011 transferiu-se para a sede própria, na rua 15 de novembro, 8.440, em Texto Central. Tendo edificado igualmente uma casa de enxaimel, a partir de 2 casas adquiridas e demolidas, em tudo observando as técnicas originais e atualizando materiais da época. E utilizando materiais da época. O restaurante Wunderwald é reconhecido não só na região, como em todo o país pela alta qualidade das refeições que serve, e por cultivar nossas tradições, pois nos finais de semana e datas festivas oferece músicas ao vivo, com a participação do próprio Mazico, com a sua gaita de boca. A gente percebe sempre que passa em frente ao seu restaurante, nos finais de semana, nas comemorações festivas, ele sempre está lá junto, a banda, dando a sua participação com sua gaita de boca. Sebastião Vilmar Bernardino é mais um exemplo de imigrante que escolheu Pomerode como a cidade para fazer sua história, que, como tantos outros, começou de forma muito humilde, e graças ao trabalho, ao esforço incondicional e à integração com a população local, colheu os frutos que lançou. Mazico também sempre disse, presente em todas as ações sociais e eventos culturais e esportivos da cidade, contribuindo para que Pomerode conquistasse a admiração de quem desfruta. Mazico, quando chegou a Pomerode, ele casou-se com a sua primeira esposa, sua união com Irmogand, de quem é separado, e tendo constituído uma nova relação com a advogada Darli Bar Bernardino. Pois certamente, senhor Mazico, um exemplo de vida e luta para o crescimento de nossa cidade. Tenho orgulho em fazer parte do desenvolvimento de Pomerode. Atualmente mantém 20 funcionários, gerando emprego desde sua chegada a Pomerode. Por isso, nesta noite, além da homenagem, quero manifestar ao Mazico a gratidão de Pomerode pela sua dedicação e pela grande contribuição para o progresso da cidade. Receba, senhor Mazico, o nosso reconhecimento e cumprimento em nome da Câmara de Vereadores.
E por fim, faço agora a minha homenagem, que recai sobre a pessoa do senhor Wilson Sandrini. Colegas vereadoras, vereadores, distintos homenageados e familiares, senhora Valdina, vice-prefeito Ricardo, presidente da Câmara de Vereadores Mirim, senhor Igor, ex-prefeito Paulo Maurício Pisolati, a ex-vereadora Darliba Bernardino, prazer revê-la, vereadora. A minha escolha para a homenagem deste ano recaiu na pessoa do Dr. Wilson Sandrini, que com muito orgulho e alegria, que embora não tenha nascido em Pomerode, adotou Pomerode de forma definitiva como sua cidade, tanto que se dedicou à comunidade como poucos, e nos deixa uma vida marcada por verdadeiros exemplos de integração, comprometimento e dedicação. Wilson nasceu em 3 de abril de 1940 e em 1964 formou-se como bioquímico. Em 1965 casou-se com Dona Rosita, tendo esta união gerado uma filha e 2 filhos, possuindo 7 netos, aos quais dispensa toda a dedicação e carinho. De 1965 a 1968, trabalhou em Bituba, sendo que em 1969 decidiu se fixar em Pomerode e aqui construir sua vida. E já no dia 8 de fevereiro daquele ano, iniciou as atividades no Laboratório Sandrini, junto ao Hospital e Maternidade Rio do Testo, e que permanece até os dias atuais. O Dr. Wilson sempre teve uma preocupação com a saúde da população, tendo realizado voluntariamente diversas campanhas de saúde, destacando-se a campanha do combate à verminose, que era muito grande quando aqui chegou, que foi realizada em todas as escolas públicas da cidade, alcançando excelentes resultados. Também teve participação muito ativa na implantação e construção da ala pediátrica do hospital, desde o planejamento, projeto da obra, pedidos de apoio, até conseguir a verba necessária para a construção do prédio junto ao governo do Estado. Durante 39 anos, atuou como bioquímico no serviço de sobreaviso de urgências 24 horas do hospital, e hoje conta com uma equipe de colaboradores sob a sua orientação. Também contribuiu na área da educação como professores de Química no Colégio Dr. Blumenau. Participou, ministrou diversos cursos para noivos na Igreja São Lugero e diversas palestras sobre saúde e comportamento. No esporte, foi técnico de futebol de salão, tendo comandado a primeira equipe Pomerode a participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E foi integrante do grupo de bolão sexta-feirinos no Clube Pomerode. E foi um dos incentivadores na natação em nossa cidade. Ainda hoje é o diretor do Laboratório Sandrini, comandando uma equipe de mais de 10 profissionais. Esse pequeno histórico mostra a justiça desta homenagem, pois reflete a dedicação do Dr. Wilson Sandrini em favor da comunidade, nunca tendo medido tempo e nem poupado esforços. Pomerode só tem a lhe agradecer, Dr. Wilson Sandrini, o que faço em nome da comunidade nesta noite. Portanto, Sr. Wilson Sandrini, com muito orgulho que este vereador lhe presta esta homenagem, este dia de hoje. Sala das Sessões, vereador Horst Lemke.
Convido ainda o vice-prefeito Ricardo Campestrini para também deixar a sua mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Horst Lempke, em seu nome quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar as senhoras vereadoras, cumprimentar o Igor, presidente da Câmara Mirim, mas de modo muito especial quero cumprimentar aqui a minha querida professora de História, professora Valdina, nesse ato representando a família do Dr. Horst. Quero cumprimentar aqui a todos os senhores e as senhoras, familiares dos homenageados, que prestigiam tão honrosa sessão. Deixar o meu abraço especial ao Dr. Paulo Pisolati, nosso ex-prefeito, que também participa da sessão de hoje, assim como a doutora Darli, ex-vereadora, também prestigiando essa sessão. Eu queria inicialmente agradecer à Câmara de Vereadores, porque desde o primeiro dia de mandato, sempre tivemos um contato muito respeitoso, muito harmonioso, e eu quero dizer aqui que eu reconheço a forma respeitosa com que a Câmara sempre me tratou. E tenho certeza que esse reconhecimento também é da minha família. E mais ainda, que esse respeito é recíproco. Respeito muito essa casa, respeito a cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão. E quero aqui manifestar o belíssimo trabalho que fazem em prol da nossa cidade. Essa aqui talvez seja, depois da sessão de posse, a sessão mais honrosa que a Câmara de Vereadores promove na nossa cidade. Digo isso porque ela traz aqui pessoas que representam o conhecimento, representam as virtudes, representam os alicerces da nossa cidade, que são os nossos queridos homenageados. Os de hoje e todos aqueles que aqui passaram. Digo isso porque tive a oportunidade de prestar as minhas homenagens. E quando falo da melhor idade, não posso deixar aqui de manifestar a minha querida avó, de 92 anos. Por isso esse contato com a melhor idade eu tenho todo dia. E como é bom nós podermos sentar com essas pessoas e conversar. E absorver o conhecimento e a experiência de vida de tantos anos que eles podem nos repassar. A minha avó fala com propriedade de acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Porque ela viveu aqui na cidade e ela conta. Então isso é um conhecimento que nós não podemos perder. É um conhecimento que nós temos que sugar. Porque as pessoas que nos antecederam são os grandes alicerces da nossa sociedade. São vocês, homenageados, são vocês, nossos pais, os nossos avós, que nos deram a grande semente da educação, do respeito, da moral e da ética, aquilo que nós queremos passar para os nossos filhos e depois para os nossos netos. Se hoje Pomerode é o que é graças a vocês que nos antecederam, que estão sendo homenageados, que ajudaram a construir essa cidade tijolo a tijolo, conhecimento a conhecimento, educação a educação, amor e amor. Por isso, quero aqui também manifestar o meu carinho ao querido Dr. Horst, nosso saudoso Dr. Horst, ao qual eu tive o privilégio e a honra de conhecer, um amante das orquídeas.
e tão bem representado, porque é justa a homenagem da medalha Dr. Horst Wilhelm Bernhard, uma pessoa que amou a nossa cidade. Por isso eu quero aqui, a vocês homenageados, Dona Valicó, lembro dos seus netos, aqueles cachinhos loirinhos, dos filhos da Rose. Seu Vitor Gueda, grande seleção de 77 do Floresta. Seu Hilário, representando aqui aquelas pessoas que saíam de Pomerode para construir a sua carreira profissional em outra cidade, como muitos fizeram. O nosso aventureiro, o senhor Haroldo Pazolt, que gostava de um parapente até quebrou a perna. Seu Wilson Sandrini, quantas vezes eu li o seu nome embaixo dos exames? Quantas vezes, quantas assinaturas aqui na nossa cidade? Seu Bertoldo, seu João Bertoldo, aquele que representa aquelas pessoas que adotaram a cidade, que vieram da lavoura e deixaram uma herança de trabalho. Quem não conhece a família Bertoldo, lá de Texto Rega e Texto Alto? Mazico, posso dizer assim, meu amigo Mazico? Quantos turistas você recebeu de braços abertos e que levaram um pouquinho da nossa gastronomia para tantos lugares do Brasil? Seu Edwin Rahn, quanto amor à nossa sociedade, aos clubes de caça e tiro. Quantas histórias de bailes, de reis do tiro, rainhas do tiro. Quantas vezes levou aquela bandeira do Vasquinho. Francisco Carlos Vale, nosso Chico professor. Quantas crianças e hoje pais de família que passaram na sua mão e levaram um pouquinho do seu conhecimento. Então vejam, senhoras e senhores, como é honrosa a sessão de hoje. Quanto conhecimento nós temos na nossa cidade. E isso nós não podemos perder. Porque essas são as sementes que foram plantadas, essas são as sementes de amor, de trabalho, de respeito, de educação, que nós recebemos de cada um de vocês. E que vocês passaram aos seus filhos, seus netos e a toda a sua família. Por isso, senhores homenageados, senhora homenageada, queridos convidados, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes que nos acompanham, nunca deixe de dar um abraço, um aperto de mão, um sorriso e sente-se, se tiver oportunidade, e ouça com muito carinho as histórias de vida dessas pessoas. Com certeza, talvez alguns dirão que será um tempo perdido. Eu não. Eu digo que é um tempo ganho, porque nós aprendemos e crescemos a cada dia, se nós tirarmos um pouco do nosso tempo e ouvirmos um pouquinho da história de vida de cada um e cada uma. Parabéns a todos que aqui estão. Parabéns, senhores vereadores, vereadoras. Parabéns aos senhores e senhoras que aqui estão acompanhando essa trajetória dos homenageados. Que Deus possa iluminar e guiar e abençoar cada um e cada uma dos senhores e das senhoras, para que vocês possam ainda a cada dia continuar contribuindo com a nossa cidade, com o seu amor, com o seu carinho e com o seu conhecimento. Grandes pensadores, Pitágoras, Einstein, Platão, Sócrates, entraram para a história porque compartilharam o seu conhecimento, não guardaram para si. Por isso que são lembrados até hoje. Então, continuem compartilhando, divulguem as suas histórias de vida, porque eu tenho certeza que ela servirá de exemplo para muitos que aqui estão e para aqueles que ainda virão. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Sala das Sessões, Vice-Prefeito Ricardo Campestrini. Gostaríamos, neste momento, em respeito ao símbolo de nosso município, a nossa bandeira,
entoarmos o hino de Pomerode, onde poderão ser utilizadas folhas com as letras distribuídas no início desta solenidade. Para tanto, para quem puder ficar de pé e em sinal de respeito, nos voltemos para os pavilhões e entoarmos o hino de Pomerode. Senhores visitantes, vereadores, antes de encerrarmos essa solenidade, queria convidar o neto da senhora Valdina que se fizesse presente aqui na frente para fazer uma entrega de um buquê de flores à senhora Valdina. Finalizando essa solenidade, quero renovar meus agradecimentos pela presença dos homenageados e seus familiares,
às autoridades e ao público em geral, pelo especial brilho e grandeza desse evento. Desejo a todos um feliz regresso aos seus lares, sob a proteção de Deus. Boa noite.